bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Graças ao Senhor, estamos juntos aqui novamente para mais uma reunião desse livro que é muito precioso, muito maravilhoso. Esse livro que o Senhor tem nos ensinado tanto. Nós estamos começando hoje a mensagem de número 102, cujo título é O Cavalo Preto. Amém. Amém não pelo cavalo preto, né? Amém pela palavra de Deus, né? Que tudo nos ensina. E também nós vamos ver que, em certa forma, até amém pelo cavalo preto também, em certo sentido, né? Irmãos, nós temos muito que desfrutar com os irmãos hoje. Pode parecer algo tão pequeno, né? Dois versículos só, mas em dois versículos o Senhor tem tanto, mas tanto para nos falar que nós precisamos ser rápidos aqui, tá? Senão o tempo não vai ser suficiente. E eu quero pedir para os irmãos também, amados irmãos, santos, altíssimos, por favor, irmãos, vão acompanhando na Bíblia, acompanhem na sua Bíblia a palavra de Deus, porque nós vamos circular por muitos versículos e eu tive que até cortar alguns versículos, porque são versículos demais, né, que nós poderíamos tocar hoje, né? É, e é um assunto, irmãos, que nós estamos aqui desfrutando, um assunto muito sério, extremamente sério. Então, irmãos, não é que não seja pesado, irmãos. O que nós vamos falar hoje é muito pesado aqui, mas isso é o que o Senhor está fazendo. É o que o Senhor faz. E nós precisamos ver as razões pelo qual o Senhor faz essas coisas. E nós precisamos aprender lições importantes. Há inúmeras lições aqui. Nosso coração aqui, é claro, explicar primeiro para os irmãos o sentido literal dos versículos do cavalo preto, e depois nós vamos aplicar no final para a nossa vida, tá? Nós queremos sempre aplicar para a nossa vida, para que a palavra seja para nós. Então vamos lá. Estamos no capítulo 6 de Apocalipse e hoje vamos falar do cavalo preto, que é o terceiro selo, quando o Senhor abre o terceiro selo, que é os versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6 de Apocalipse 6. No entanto, eu queria rapidamente aqui, muito rapidamente mesmo, recapitular com os irmãos, para que os irmãos não percam de vista o contexto do capítulo, tá? Porque às vezes aí passa um tempo entre uma mensagem e outra, uma semana, 2 semanas, e aí os irmãos podem esquecer o contexto do capítulo e aí prejudicar o entendimento. Então, os irmãos precisam entender. Então, vamos lá. Quando o senhor começa a abrir o livro, aquele livro selado da Economia de Deus, ele começa a abrir no capítulo 6. Aí o primeiro selo que ele abre é o Senhor. Aí o Senhor abre e o primeiro ser vivente dá a ordem, né? E aí, que é o leão, né? E aí sai o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que representa a pregação do evangelho. Então, sempre que vai na frente é a pregação do evangelho. Sempre o Senhor envia a sua palavra. Sempre o Senhor envia a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça primeiro. Sempre a salvação vai na frente. Sempre a palavra de bênção do Senhor vai na frente. Então, o que o Senhor envia sempre, nunca é a maldição. O Senhor nunca envia a guerra, a fome, a morte primeiro. O Senhor nunca faz isso. O Senhor sempre envia primeiro a sua palavra. O Senhor sempre envia primeiro a sua bênção. O Senhor sempre envia primeiro o seu evangelho. Você sabe o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas novas, excelentes notícias. Ora, o que que o Senhor envia primeiro? Notícias ruins? Não! O Senhor envia uma excelente, uma maravilhosa notícia de salvação, de bênção, que é que o seu Filho morreu por nós, ressuscitou e quer viver dentro de nós e nos justificar como a sua igreja. Que bênção! Que maravilha! Esse é o cavalo branco. Porém, se as pessoas não ouvem o cavalo branco, o Senhor então começa a apertar o cerco. E aí o Senhor envia o segundo, abre o segundo selo, o segundo cavalo. O segundo cavalo nós vimos, que é o cavalo vermelho, que simboliza a guerra. Explicamos isso detalhadamente na mensagem passada. Se as pessoas não ouvem o evangelho, logo em seguida vem a guerra, não é? Vem a guerra. E na verdade, quando o evangelho vai na frente, automaticamente a guerra vem atrás, tá? Vai vir a perseguição, vai vir a guerra, vai vir a luta. E o cavalo vermelho, eu quero que vocês observem muito bem. Sabe, irmãos, o texto bíblico ele é muito preciso. Apocalipse, a palavra de Deus é muito precisa. Nós não podemos perder os detalhes. Então, por exemplo,
Eu vou recapitular rápido aqui. O cavalo branco, ele sai na frente e o cavaleiro montado nele. Esse cavaleiro tinha um instrumento na mão. O instrumento que ele tinha na mão, o versículo 2 fala, era um arco. E esse arco estava sem a flecha. Por quê? Porque a flecha tinha ido. Quando você pega um arco sem a flecha, é porque a flecha já foi. Ou seja, ele não precisa lutar mais. Quando alguém sai para lutar, ele sai com um arco e uma flecha pronto para lutar, não é? Mas o cavalo branco, com o seu cavaleiro, esse cavaleiro sai na frente, ele tem um arco sem a flecha, por quê? Porque ele já saiu vencendo, ele saiu vencendo para vencer. Ele não precisa lutar para obter a vitória, ele já tem a vitória. Onde o evangelho chega, já chega vencendo. E aqueles que recebem o evangelho já são, como fala em Romanos 8, são mais do que vencedores. Então não precisa flecha, nós já estamos, não estamos lutando aqui. O Evangelho não está querendo obter vitória, o Evangelho já é a vitória, não é? Então, o cavaleiro do cavalo branco tinha um instrumento, que era o arco. Entendemos já. Agora vamos para o segundo cavalo. O segundo cavalo é o vermelho. E o cavaleiro do cavalo vermelho também tinha um instrumento na mão. Qual é o instrumento que o cavaleiro do cavalo vermelho tinha na mão? Uma espada. Olha o versículo 4. Fala assim, no final do versículo 4, ó. O versículo 4, vamos ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Uma grande espada. Então, qual é o instrumento que o, o cavaleiro do cavalo branco tinha na mão? Uma espada, tá? Esse detalhe é muito importante. Por que a espada? A espada é para vir separar, vir para matar, vir para separar, para penetrar, para transpassar. Essa é a função da espada. E nós vimos como o Senhor envia a sua espada, né? A guerra é a espada do Senhor, né? O Senhor traz a guerra por quê? Para fazer separação, para ver, para também trazer, lidar com a morte ali de espada, né? Então, nós vimos isso aí. Agora vamos eu estou aqui só recapitulando, tá? Então vamos para o terceiro cavalo. Terceiro cavalo é o cavalo preto. Vamos ver, vamos ler agora. Então, vocês já viram rapidinho, desculpe, vamos voltar rapidinho. Então, o cavalo vermelho é a guerra. Então, o cavalo branco, primeiro cavalo, pregação do evangelho. Segundo cavalo, cavalo vermelho é a guerra. O terceiro cavalo, nós vamos ver agora, que nós vamos entrar nesse cavalo agora. Então, se as pessoas não ouvirem o evangelho, o Senhor envia a guerra com a espada para trazer separação, penetrar, separar o que está no coração das pessoas, penetrar mesmo, tá? E matar, né? Se as pessoas ainda não ouvirem o evangelho, o Senhor então envia terceiro cavalo. E assim já aconteceu, na verdade. O Senhor já enviou esses quatro cavalos iniciais. Mas nós estamos aqui aplicando para as pessoas o que acontece, explicando como funciona. Aí vem o terceiro cavalo. Se as pessoas não ouvem, o Senhor então aperta mais ainda. Vamos dizer assim, vou usar o termo vulgar. Aperta a porca, né? Como diz o irmão Ginian Francisco no seu livro, né, muito bom de Apocalipse, ele fala: o Senhor vai apertando a porca, né? Então, o Senhor vai apertando a porca. Qual é a porca que ele vai apertando? Ele vai tornar as coisas mais pesadas ainda, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas ouçam. E isso vale, amados irmãos, também para nós. Mas nós já somos crentes, mas nós precisamos ouvir. Não é porque eu e você somos crentes, claro que nós nos convertemos, isso não está em questão aqui, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o Senhor envia a sua palavra e nós não ouvimos, mesmo sendo crentes. O Senhor envia a sua palavra e nós rejeitamos. Irmão ou irmã, se você for diante da luz do Senhor, se nós formos diante da luz do Senhor, nós vamos ver que muitas vezes nós não ouvimos a palavra do Senhor. Por isso o Senhor permite as situações virem sobre a nossa vida. Nós vamos ver isso, tá? O Senhor permite que as coisas venham, tá? Por quê? Para que a gente possa ouvir o Senhor, se voltar para Ele, não é? Agora, é claro que aqui a ênfase desses versículos é mais em relação ao mundo inteiro, a todas as nações, mas também vale para nós. Não podemos esquecer essas coisas, tá? Nós precisamos ter temor diante do Senhor. E aí o terceiro cavalo, vamos ler então, versículos 5 e 6. Vamos lá. Quando abriu o terceiro selo, vamos com calma, hein? Que tem muitas lições aqui. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo. Então vamos lá.
quem está abrindo o terceiro selo é o Senhor Jesus. Mas o Senhor abre o selo, mas quem chama o cavalo sempre é os seres viventes. Então, no caso aqui, quem está chamando agora esse próximo cavalo é o terceiro ser vivente. Nós já vamos daqui a pouco falar sobre ele. Vamos ler os versículos todos, a gente volta. O terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. Opa! Então, o que é que esse cavaleiro tinha de instrumento na mão? Uma balança! Então veja, o cavaleiro do cavalo branco tinha um arco. O cavaleiro do cavalo vermelho tinha uma espada. O cavaleiro do cavalo preto tinha uma balança na mão. Isso é muito significativo, irmãos, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos. Vamos continuar. E eu vi, versículo 6, uma como que voz no meio dos quatro seres dele dizendo: Opa, vamos com calma. Agora tem uma voz aparecendo no meio dos quatro seres viventes. Agora, essa voz que está aparecendo no versículo 6, no meio dos quatro seres viventes, não é dos seres viventes, tá? É de uma outra pessoa. Porque quem chamou o terceiro cavalo foi o terceiro ser vivente, aí a voz é dele. Mas essa voz do versículo, a voz do terceiro ser vivente está no versículo 5, quando ele falou vem. Quando ele falou vem, essa é a voz do terceiro ser vivente. Mas no versículo 6 não fala que essa voz é do terceiro ser vivente. Essa voz que aparece no versículo 6 é uma outra voz. Não é o terceiro ser vivente que está falando mais, é uma outra pessoa. E não pode ser nenhum dos quatro ser viventes, porque a voz não é dos quatro ser viventes. Aqui fala que a voz é de alguém no meio dos quatro ser viventes. Daqui a pouco vamos descobrir de quem é essa voz, tá? E quem é essa pessoa. Isso é preciosíssimo. Mas vamos lá. Aí fala, e ouvi uma voz que eu vi como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo. Então não é os quatro seres viventes, é outra pessoa, não pode ser os quatro. Não é deles? Dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, vamos entender agora com detalhe esses versículos, esse cavalo preto. Vamos lá. O cavalo preto, ele simboliza a fome, tá? Ele simboliza a fome. Ah, por que é que vamos entender primeiro da cor. Por que que a cor preta é um símbolo da fome? Nós sabemos que aqui o cavalo preto é a fome por causa da história da balança, da comida, certo? Porque aqui não fala no texto claramente, assim, descaradamente, é a fome, né? Não fala, mas nós sabemos por que é a fome. Por quê? É porque fala de uma balança pesando alimentos, tá? Esse cavaleiro sai com a balança para pesar alimentos e você vê que as pessoas estão tendo uma disputa muito grande por alimento aqui. Você vê que há uma medida de trigo por um denário e três medidas de cevada por um denário. Então, um denário é até muito para se comprar uma medida de trigo. Um denário é até muito para se comprar três medidas de cevada. O denário, irmãos, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. O denário, qual que era o valor de um denário na palavra de Deus? Era o valor de um dia de trabalho. Um dia de trabalho era considerado um denário. Vocês lembram aquela parábola da vinha que o Senhor contratou trabalhadores, né, da última hora, são trabalhadores da última hora? Eu não vou ler aqui com o texto por vocês por causa do tempo, mas o Senhor contratou, aí o Senhor começa a contratar trabalhadores lá no início do dia e vai contratando, né, ao longo do dia. E quando chega no final do dia, ele chama todos os trabalhadores para dar a sua paga, o salário para aquele dia de trabalho. E ele dá um denário para cada trabalhador, não é? Ou seja, para que todos aqueles trabalhadores que trabalham naquele dia receberam um denário. Então, o denário era a quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, né? Era a paga, era o salário, era o soldo que você recebia por um dia de trabalho. Agora pensa, irmãos, você trabalhar o dia inteiro por uma medida pequena de trigo, você trabalhar o dia inteiro para receber.
três medidas de cevada, isso quer dizer que há escassez. Há muita escassez. Ou seja, quando há escassez, quando há fome, a falta de alimento, o preço sobe, né? O preço no mundo das coisas, ele é regulado pela lei da oferta e procura. Quando há muita oferta de algum alimento no mercado, de muito arroz no mercado, produziu uma super safra, o preço cai. Porque você pode negociar, né? Você quer vender quanto? Um quilo de arroz? Ah, R$ 10. Ah, o outro está me vendendo por 5. Ah, o outro está vendendo por R$ 1. Então o preço vai caindo. Agora, quando há falta de arroz no mercado, no exemplo, ou seja, a oferta está muito pequena e a procura aumenta, todo mundo procurando arroz e não tem arroz, aí o arroz fica precioso, aí vão aumentar o preço. Aí você tem que pagar caríssimo por um pouquinho de arroz. Então você imagina você trabalhar o dia inteiro para comprar um pouquinho de trigo. Essa medida de trigo é tão pequenininha, é tão pouca, que era o suficiente para você, mal o suficiente para uma pessoa comer. Essa medida de cevada, é claro que o trigo aqui, pelo texto, ele está mais precioso que a cevada, não é? A cevada é um denário para uma medida de trigo e um denário por 3 medidas de cevada. Então, a cevada aqui vale menos, né? Com o mesmo denário, você compra mais cevada do que trigo, né? Mas mostrando que mesmo assim era pouco para você sobreviver aquele dia. Mal dava para você, quanto mais para sua família. Imagina o pai de família trabalhando para tentar trazer o pão para casa, ele mal consegue trazer o suficiente para ele comer, quanto mais para sua família. Isso mostra que a situação estava de escassez, de fome. Por isso que o cavalo preto, ele simboliza a fome. A fome, ela sempre vem depois da guerra. Por isso que o cavalo preto é o terceiro e o cavalo vermelho é o segundo. Quando há guerra, as pessoas param, que é o cavalo primeiro é o cavalo vermelho, né? Primeiro o branco, depois vem o vermelho, aí vem a guerra. Primeiro a pregação do evangelho, depois vem a guerra. Quando há guerra, as pessoas param de produzir, de plantar, de produzir, para manufaturarem artigos de guerra, para guerrear, para lutar, para produzir armas. E aí começa a faltar alimento. E aí começa a vir a fome. Logo em seguida da guerra vem a fome. Um país que era um país de plantações, de agricultura, com fartura, agora está envolvido em guerra, por exemplo. Olha a Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia era um país altamente produtor de grãos, mas está envolvido em guerras há alguns anos. Então, a escassez ali passa a vir a fome muito grande, né? Olha a situação de Gaza, por exemplo, né? A situação de fome terrível porque está em guerra, não é? Mesmo que houvesse ajuda humanitária ali, o que eles poderiam produzir? Se não houvesse ajuda humanitária, que eles morreriam mesmo. O que você pode produzir quando você está em guerra? Você vai lá, planta uma plantação de trigo, vem uma bomba e estoura tudo sua plantação de trigo. Aliás, você tem até medo de plantar, de estar ali no campo plantando e vem uma bomba na sua cabeça. Então, numa época de guerra, as pessoas não produzem nada. Quando tem guerra, há fome. Então, por isso o cavalo preto, ele é um símbolo, simboliza a fome. Agora, por que a cor preta? Por que o preto é o símbolo da fome? Por que preto? Não é? Vamos entender essa cor aí, tá? Primeiro eu vou falar da cor preta, depois vou falar sobre o ser vivente, tá? Então vamos lá. O preto é um símbolo do luto. Luto. Quando as pessoas estão de luto, elas se vestem de preto, tá? Ora, e por que que o preto acabou que você falou que o preto, não, Gustavo, simboliza a fome. Agora você fala que o preto simboliza o luto. É a mesma coisa. Quando as pessoas estão de luto, elas estão em situação de luto, ou seja, de algo. O luto, o que quer dizer luto? Luto quer dizer que a pessoa está na extrema tristeza, uma opressão muito grande. Quando as pessoas estão em situação de opressão muito grande, elas se vestem de preto, né? E a fome simboliza, a fome é preta por esse sentido. Quando as pessoas estão com muita fome, elas estão sofrendo tanto como se tivesse algo morrendo. Eu vou explicar melhor na palavra de Deus. Vamos ler lá para os irmãos entender. Vamos para Jeremias. Agora vamos circular. Deixa marcado aí na sua Bíblia aí.
Apocalipse 6, daqui a pouco a gente volta para lá. Vamos circular muito na palavra de Deus agora, irmão. Vamos para Jeremias capítulo 14. Jeremias 14, os irmãos intermédios. Jeremias 14, versículo de 1 a 5. Aqui, em Jeremias, o Senhor tem uma grande profecia, né? Que o Senhor falou uma grande profecia de uma grande seca, né? Que ia acontecer em Judá. Aí fala assim, versículo 1: Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Então, quando tem seca, gera fome. Então, vamos lá. Anda chorando, Judá. Opa! Chorando? As pessoas, quando estão de luto, elas choram, tá? Então vamos lá. Anda chorando, Judá. As suas portas estão abandonadas e de luto. Observa a palavra luto, chorar, luto, e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Então vamos parar um pouquinho. Por que que as pessoas ali em Judá estavam de luto? Por que que elas estavam chorando? Por quê? Porque haveria uma grande seca. E essa grande seca ia produzir fome. Vamos lá, versículo 3. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. E estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. É igual o luto cobre a cabeça. E por não ter, versículo 4, por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida. Olha o luto aí. A terra está deprimida, está de luto, depressão. E por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça, tá? Então, quando houve aquela seca, você acha que quando há seca vai produzir alguma coisa? Vai produzir alimento? Quando não tem chuva, você consegue produzir alguma coisa, algum alimento? Quando você nem consegue ter água para beber, produz alimento? Claro que não, vai gerar uma fome muito grande. E isso gera um luto, que é a cor preta, a cor de alguém de luto. Entenderam, irmãos, como é que é a relação entre a cor preta com o luto e com a fome, tá? Olha vamos pegar outro versículo para vocês entenderem. Vamos pular para Lamentações, que é o próximo livro, é, depois de Jeremias. O livro seguinte, Lamentações, capítulo 4, versículo 4 ao 11. Olha só. Aqui está falando, esse versículo 4, Lamentações, está falando do sofrimento do cerco, tá? Quando alguém é cercado, cerca uma cidade, você não consegue. A cidade está cercada, você não consegue produzir nada, você não consegue sair da cidade para produzir, para ir para o campo, tá cercado pelos inimigos. Aí, olha o que fala. Olha o versículo 4. A língua da criança que mama foi pegada pela sede ao céu da boca. Então a criança está com tanta sede que a língua gruda no céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Olha a fome, olha a seca e a fome. Os que se alimentavam de comidas finas desaparecem nas ruas. Comia muito bem, comida fina, se regalar, tinha abundância. Agora que são os ricos, né? Quem come de comida fina são os ricos, milionários, tal. Agora eles estão lá na rua, que nem mendigos morrendo de fome. Olha, continua. Os que se criaram entre escarlata, coisa luxuosa, né? Bonita, se apegam aos monturos, né? Monturos assim, aos estercos, às coisas, ao lixão. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como no momento, seu emprego de mãos humanas. Aqui no versículo 6, o Senhor está explicando por que é que ele permitiu que chegasse sobre o povo dele. Aqui, o que está acontecendo, o Senhor está soltando o cavalo preto, que é o cavalo da fome, sobre o próprio povo dele, que é o povo de Israel. Por que que o Senhor soltou o próprio cavalo preto sobre o próprio povo dele? Por que o Senhor faz isso? O Senhor não explica as razões, não explica. E o versículo 6, o Senhor dá as razões exatamente por quê. É o versículo 6, começa assim, por quê? O Senhor está dando a resposta, por quê? Então, você pode estar se perguntando, por que que o Senhor permite que uma criança passe fome? Por que que o Senhor permite que um menino peça pão e não tenha? Por que que o Senhor permite que quem era rico agora está comendo, tá morrendo nas ruas, pedindo esmola na rua? Por que que o Senhor permite que alguém que era rico, que estava em escarlata, agora vai procurar os lixões, os estercos para comer? Por quê? Só fala por quê. Por quê? Versículo 6. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma.
Tá vendo, irmãos? Porque eles não ouviram o Senhor. Porque eles se voltaram contra a palavra do Senhor. É como se, pegando na versão do Novo Testamento, que é velho, né? Mas pegando a versão do Novo Testamento, adaptando o Novo Testamento, é como fala assim, porque não ouviram o cavalo branco do Evangelho. Olha o versículo 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Olha como eles eram lindos, né, os príncipes de Israel. Mas agora, olha, presta atenção, versículo 8. Mas agora escureceu-lhes, e ficou negro, preto, é a cor do cavalo preto. Olha o cavalo preto cavalgando, a cor escura, preta. Escureceu-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Lembra, a fuligem é o carvão que é preto, lembra? A fuligem, você bota fogo, aí solta aquelas fuligens pretas. Aqueles príncipes de Israel, que eram brancos, agora estão pretos, cheios da fome, né? Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes apegou aos ossos, secou-se com a madeira. Por que a pele se pegou-se aos ossos? Ficou magrinha. Fome. A fome. Olha o versículo 9. Mais felizes foram as vítimas da espada. Olha que interessante isso. Não, não, interessante, mas não bonito, né? Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas definham atingidos mortalmente pela falta do produto dos campos. O senhor está falando aqui o seguinte: olha, as vítimas da espada, ou seja, traduzindo, as vítimas do cavalo vermelho que tinha uma espada na mão, são mais felizes do que as vítimas da fome, do cavalo preto. Por quê? Porque as vítimas do cavalo vermelho, da espada, morrem rápido. As vítimas do cavalo preto, da fome, morrem devagar. De fome. Tá vendo os dois cavalos aí? O cavalo. Primeiro vem o cavalo vermelho, a espada. Não ouviu? Vem o cavalo preto, a fome. Versículo 11. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação. Tá vendo? Por que o Senhor permite tudo isso? Porque o Senhor está cumprindo a sua indignação. Derramou o ardor da sua ira. É o Senhor derramando a sua ira. Acendeu fogo em Sião. Na Sião era onde era um dos montes onde estava edificado Jerusalém. Ou seja, o Senhor derramou o fogo na própria cidade do seu povo, que consumiu os seus fundamentos. Tá vendo, irmãos? Primeiro, o Senhor envia o seu próprio povo. Se o seu povo não ouve, o Senhor envia até todas as nações também. Irmãos, como isso é sério, não é? Aí vocês podem falar assim, mas irmão Gustavo, isso é Velho Testamento? É Velho Testamento, irmãos, mas não muda o princípio do Novo Testamento. Lembre-se que o que eu estou lendo com vocês aqui agora é o Velho, mas o que nós estamos falando aqui, nessa mensagem de hoje, é do Novo, é de Apocalipse, é do que acontece hoje, nesta era. O Senhor manda o cavalo branco, não ouve, o Senhor manda o cavalo vermelho, não ouve, o Senhor manda o cavalo preto, não ouve, vem o cavalo amarelo, que é a mortandade. Nós vamos ver daqui a pouquinho como essas três coisas andam juntas: espada, fome, espada e cavalo vermelho, fome, cavalo preto, e peste, mortandade, cavalo amarelo, que é o próximo da mensagem que vem. Observe como essas três coisas vão andar juntas, tá? Olha, vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos para Deuteronômio, vai para Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é muito conhecido, né? É um versículo que fala das bênçãos da obediência, né? E das maldições da desobediência. Então, no versículo, Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 14, fala das bênçãos. Aí do versículo 15 do capítulo 28 até o final, o Senhor fala das maldições. Aí eu te pergunto, irmãos, o que é que vem primeiro? A maldição ou a bênção?
O que que o Senhor envia primeiro? O Senhor envia primeiro a maldição ou a bênção? Olha o próprio capítulo 28. O Senhor envia primeiro as bênçãos. Sempre o Senhor envia primeiro o cavalo branco, a pregação do evangelho, a bênção da pregação do evangelho. Irmãos, o Senhor envia a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho para a nossa salvação. Mas, se nós não ouvirmos, o Senhor envia então as maldições. Irmãos, não pense que o Senhor é diferente, que isso é diferente. Ah, o Senhor não faz isso. Faz isso sim, irmãos. Nós estamos vendo Apocalipse como o Senhor faz isso. Nossa, meu Senhor faz isso. Deus faz isso. É, faz. Isso é muito sério. O próprio Senhor Jesus falou assim lá em João, falou assim, olha, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. O Senhor falou assim, se vocês não me ouvirem, morrereis nos vossos pecados. O Senhor mesmo disse: quem tem o filho já passou da morte para a vida. Quem não tem o filho já está condenado. Aí, Deuteronômio 28, vamos ler um. Quando chega lá no final das maldições, olha o versículo 47. Olha o que aparece lá no final do versículo 47. Olha lá. Por quanto. E quais são as maldições? Você vai ver que as maldições aqui vem fome, peste, tá? Eu vou pular por causa do tempo, tá bom? Mas olha lá no versículo 47. Depois de tantas maldições vindo, né? É, aí o 45 só fala assim, quer ver, ó? Ó o 45. Todas essas maldições, tô lendo esse versículo 45. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão. Só falando isso aqui pro povo dele, povo de Israel. E te alcançarão até que sejas destruído, porque não ouviste a voz do Senhor. Olha o motivo. O Senhor nunca deixa sem motivo. Por que tudo isso? Porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto? Por quê? Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. O Senhor nos deu abundância de tudo e nós não servimos de coração ao Senhor. Irmão, não é lição para nós? Será que esse capítulo aqui diz respeito ao povo de Israel? Então, se diz respeito ao povo de Israel, vamos rasgar ele? Vamos jogar fora da nossa Bíblia? Vamos desconsiderar isso aqui? Já que nós não somos judeus, você não é, eu não sou, vamos rasgar isso aqui? Podemos fazer isso, irmãos? É claro que não. Então, isso aqui diz respeito a nós também. O Senhor nos dá tanta abundância. O Senhor nos dá tanta coisa, irmãos. Considere quanto o Senhor tem nos dado abundância. Irmão, nós podemos escolher o que comer de manhã, de tarde e de noite. Nós podemos escolher comidas diferentes para comer no café da manhã, cada dia. Nem precisamos comer a mesma comida. Podemos comer cada dia no almoço, escolhendo o que a gente quer comer. Cada dia no jantar, escolhendo o que quer comer. E ainda entre o café e o almoço e a janta, ainda comer um monte de coisa ainda. Desperdiçamos alimentos, jogamos fora as coisas. Não é? Muitas vezes, como a gente age como um menino rico, né? Assim do menino rico. Já falei isso para os irmãos aqui, né? O menino rico, ele vai lá, abre. Ele está tão acostumado com a abundância que ele abre a geladeira, está lotada a geladeira de comida, de tudo quanto é coisa, né? Aí ele olha assim, que tanto me fala assim: só isso? Não tem nada!" E puf! E fecha a porta da geladeira. Bate a porta da geladeira. Nós fazemos assim com a abundância que Deus nos dá. Enquanto o menino pobre, ele abre a geladeira, só tem um limão ali e uma garrafa de Coca-Cola vazia cheia de água. Porque ele usa a garrafa de Coca-Cola para botar água para gelar. E às vezes ele pega um limão, faz um suco ali e mata a sede dele, mata a fome dele. E agradece ao Senhor. Irmãos, eu não estou só falando, é claro, aqui nós estamos falando da comida física. Mas o Senhor nos dá tudo de abundância, irmãos. E nós não servimos ao Senhor com alegria de coração. Reclamamos, murmuramos. Nós não somos gratos, né? Eu vivo
contando para os irmãos aqui que me conhecem, né? Ontem mesmo falei sobre isso, né? Que quando todo dia eu oro com meu filho de 4 aninhos, quanto ele me ensina, né? Quando eu vou orar com ele todos os dias à noite, né? Nós velhamos para orar, eu e ele, aí antes de dormir. Aí eu falo para ele assim, João Felipe, ele chama João Felipe, fala, João Felipe, ora. Aí você vai orar primeiro, aí ele começa a orar. Ele ora assim, sempre ele ora assim. É coisa de criança, né? Ele sempre ora assim, aí ele pega a hora assim, Senhor Jesus, obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado por esse dia, obrigado pela escolinha, obrigado. Ele fica a oração inteira agradecendo. Ele não faz nenhum pedido na oração. Ele não pede nada, ele só agradece. Isso é característica das crianças, por isso que as crianças é o reino dos céus. Aí eu contei isso para a irmã falou assim para mim, uma irmã, né? Falou assim, quando a gente é novo na fé, a gente agradece, depois que fica mais, a gente fica pidão, né? Eu falei, fica pidão. Em vez de agradecer, só pede, só fica só pedindo, né? O Senhor acha ruim nós pedimos? Claro que não, irmão. O Senhor nos mandou pedir. Só fazer pedivos e se vos dá, né? Batei e abre-se-vos-á, né? Quem busca, acha. O Senhor não acha ruim nós pedimos. Essa não é a questão. A questão é nós não temos um coração de gratidão. Pedir, nós pedimos, tudo bem. E o Senhor dá. E quando o Senhor dá, nós nem lembramos de agradecer. Irmão, nós não agradecemos pelas coisas, não agradecemos pelo pão que nós comemos, nem oramos muitas vezes ao comer. Quantos de nós saímos comendo que nem um louco, esquecemos para Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, ou por essa comida? Vamos ver, vamos continuar, vamos continuar. Versículo 47. Porque, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, olha só, porque, olha, pessoal, você está explicando. Porque você não serviu com alegria quando você tinha abundância. Olha o 48. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sob o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Viu como é sério, irmãos? A fome vem. Tá vendo? Vem o evangelho, você não ouve. Vem a palavra, eu não ouço. Vem a guerra. Depois não ouço, vem a fome. Vamos para Isaías, rapidamente, irmãos. E olha, nós falamos. Vamos lá, vamos ter trecho bíblico, né? Vamos lá para Isaías, capítulo 5. Vou tentar ser mais rápido um pouquinho aqui, irmão. Vamos lá, Isaías, capítulo 5. Nós temos muito que compartilhar ainda para os irmãos, então tem que ser rápido. Isaías, capítulo 5, irmãos. Abra aí. Vocês vão ver como esses cavalos andam juntos, como o cavalo. Primeiro, o Senhor manda sempre a palavra de Deus. Sempre ele vem a palavra de Deus. No Velho Testamento era a palavra de Deus. No Novo, é a palavra de Deus que é o Evangelho. No Velho, só envia a palavra. Não ouve, aí só envia o cavalo vermelho, que é a espada. Não ouve, envia o cavalo preto, que é a fome. Não ouve, envia o cavalo amarelo, que é a morte. No Novo Testamento, o Senhor envia o cavalo branco passando o evangelho. Não houve, vem o cavalo vermelho que é a guerra. Não houve, vem o cavalo preto que é a fome. Não houve, vem o cavalo amarelo que é a mortandade, a peste, mortandade, peste e morte. Isaías, vamos ver isso. Isaías, e olha que eu estou lendo só alguns versículos, tá, irmãos? Se nós vamos ler todos aqui, a gente não vai dar tempo de nada, porque é muito versículo, tá? Olha lá, Isaías, vê como esse assunto é sério. Né? Isaías capítulo 5, versículo 12. Olha lá, leiam lá comigo. Isaías 5, versículo 12. Fala assim: portanto, não, perdão, liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há dos seus banquetes. Ou seja, tinha um banquete, muita comida, alegria, tinha tambor, lira, louvor, tamborim, flauta, aquela alegria, vinho, tal, muita alegria, tal. Aí que fala aqui, porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Ou seja, como se estivesse falando assim, vocês têm abundância e não ouvem a palavra de Deus. Não ouvem o cavalo branco. Aí o que acontece? 13. Portanto, o senhor sempre explica o motivo. Portanto, o meu povo, está falando do povo dele, não é dos inimigos ou gentios, não, do povo dele. Olha como o senhor é sério. Portanto, o meu povo será levado cativo. Cativo, não é? É
a guerra primeiro, né? Você vai lá, como aconteceu com o povo de Israel, né? É, veio Nabucodonosor, pegou o povo de Israel, o povo de Judá ali, na verdade, né? O povo de Judá, Daniel e outros levou cativo por guerra. Ele veio e fez guerra contra o povo de Israel, vence. Que guerra quer dizer o povo de Judá? Venceu o povo de Judá, venceu o povo de Judá ali, né? Pela guerra e levou cativo. É o cavalo vermelho, é a guerra, levou. Aí fala, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, porque não houve o cavalo branco. Os seus nobres terão fome. Depois do cativo, que é a guerra, vem o cavalo preto, que é a fome. E a sua multidão se secará de sede. Tá vendo, irmãos? Só dois versículos ali. Agora vamos pular para Isaías capítulo 29. Pula para 29. Isaías 29. Versículo 8. Olha o que fala. Será, aqui, está falando de Jerusalém e seus inimigos, né? Olha o versículo 8. Será como faminto, olha a fome, que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como sequioso, que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tá vendo? Agora aqui o Senhor está enviando o cavalo preto, não é mais para o seu povo, é para as nações. Como acontece em Apocalipse. O Senhor envia, só que Apocalipse vale para todo mundo. O Senhor envia primeiro para o mundo inteiro, para o seu povo e para o que não é o seu povo. Envia o cavalo branco. Ouviu? Amém. Não ouviu? Vem o cavalo vermelho. Não ouviu? Cavalo preto. Vamos para Jeremias. Próximo livro da Bíblia. Jeremias, capítulo 14. Versículo. Olha essa história. 14, versículo 17. Olha lá. Nós já tínhamos lido esse capítulo, né? Começando a falar da grande seca, né? Agora, olha para o versículo 17. Portanto, lhe dirás essas palavras. Estou falando para Jeremias, né? Os meus olhos derramaram lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. O que é isso? Cavalo vermelho, a espada. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Olha a espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Olha a fome, o cavalo preto, tá vendo? Um vem depois do outro, tá vendo? E até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Jeremias capítulo 16, versículo 4. Olha lá. Próximo capítulo 16. Olha o que o senhor fala aqui. Ó. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e seu cadáver servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Tá vendo? Olha, vem. Primeiro, no morrerão vítimas de enfermidade, é a mortandade, é o cavalo amarelo, é o quarto cavalo. A espada e a fome os consumirão. A espada é o cavalo, segundo cavalo. E a fome, o terceiro cavalo. Tá? Se você não morre pela espada e pela fome, vai morrer pela mortandade, que é o quarto cavalo. Tá? Jeremias 24, versículo 10. Vai aguentando aí, meu irmão. Daí fala assim: enviarei. Olha como está claro isso aqui. Olha isso aqui. Jeremias 24, versículo 10. Enviarei contra eles aqui, né? Vai ver quem é, né? É o povo de Israel, né? E aquelas nações, o povo de Israel, aquelas nações também que vieram contra o povo de Israel. Vamos lá. Enviarei contra eles. Olha a tríade. Olha a tríade. Olha os três cavalos aí. Enviarei contra eles a espada. A espada é o instrumento do cavalo vermelho. A fome, cavalo vermelho é o segundo. A fome é o terceiro cavalo. E a peste é o quarto cavalo, vamos falar semana que vem, que é a mortandade. Peste e mortandade é a mesma coisa. Até que se consunde sobre a terra que se lhes dei a eles e a seus pais. Está falando contra o povo de Israel. Jeremias 29, versículo 17 e 18.
Agora está falando agora, Jeremias 29, contra os que vieram contra o povo de Israel. Olha lá. Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Olha os três últimos cavalos. E falo-eis como a figos ruins, que até de ruins que são, não se podem comer. Por que que o Senhor envia isso, né? Olha o versículo 18: Persegui-lo-eis com a espada, a fome e a peste. Falo-eis um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de opróbrio entre as nações por aonde os tiver arrojado. Está falando aqui, da verdade, do povo de Israel, na verdade, né? Desculpa, ele está falando do povo de Israel. Então, eu estou querendo mostrar para os irmãos, como essa tríade anda sempre junto na palavra de Deus. Por quê? Se não ouvir a palavra, se não ouvir o primeiro cavalo, que é a palavra do Senhor, o Senhor envia os outros três logo em seguida. O Senhor envia o cavalo da espada. Não ouviu? O versículo 18, o versículo 17 é bem claro, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, o segundo cavalo. Só que o senhor está enviando a espada, mas eu tinha enviado já a palavra do Senhor para os profetas. Tinha enviado, mas não ouviram. Não ouviram a palavra do Senhor. Aí vem o versículo 17: Vem contra eles a espada. Depois vem a fome. E depois vem a peste, o quarto cavalo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro é a palavra do Senhor, não ouve. Aí vem o segundo cavalo, fome. A espada. Terceiro cavalo, fome. Quarto, a peste, a mortandade. Jeremias 42, só para terminar, irmão. Jeremias 42, terminar essa explicação, né? Jeremias 42, versículo 17. Isso aqui, irmãos, é uma lição muito preciosa para nós, Jeremias 42. Você sabe o que aconteceu com Jeremias? Você se recorda? Quando Nabucodonosor veio, né? Tomou Israel. Veio a primeira vez, né? Nabucodonosor veio a primeira vez, levou parte do povo de Israel cativo para a Babilônia, mas não destruiu Jerusalém, nem a nação, nem a nação, digo Israel, estou me referindo a Judá, tá? Sempre boto essa cabeça, né? Estou me referindo ao povo, aos israelitas, né? Mas é o reino do sul, o reino de Judá. Então, quando veio Nabucodonosor no reino de Judá, primeira vez, aí tomou o povo de Judá ali, cativo, não levou todos, não, levou alguns cativos para Babilônia, na primeira leva. Nessa foi Daniel junto, né? E aí, ah, quem era o profeta na época era Jeremias. Já tinha falado com o povo de Judá, não se arrependia. Joaquim não se arrependia, né? Aí, Nabucodonosor veio a segunda vez. Eles não se arrependeram, não ouviram. Aí vem a segunda vez. Aí levou Joaquim junto e levou, acredito que Ezequiel foi junto nessa segunda leva. Não ouviram a palavra do Senhor. Aí o Senhor enviou Nabucodonosor para a terceira vez. Quando ele veio na terceira vez, ele destruiu tudo. Destruiu tudo, jogou tudo por água abaixo, né? Virou tudo pó. Destruiu o templo, Jerusalém, acabou com o reino de Judá para sempre. E aí, nessa, né, os que ficaram ali, né, fugiram para o Egito e levaram Jeremias junto. Jeremias não queria ir, mas foi junto o Egito. Então, e Jeremias então foi parar no Egito. E aí, no capítulo 42, o Senhor exorta o povo de Israel que foi lá para o Egito, fugindo, né? Da mão de Nabucodonosor. Exorta eles, contra eles, porque eles foram para o Egito. Não era para eles irem para o Egito, não era, né? Aí o Senhor dá esse capítulo 42, usa Jeremias para exortar o povo, porque eles foram para o lugar onde eles não deveriam ter ido para o Egito. Isso é um símbolo para nós. O Egito é um símbolo do mundo. O Senhor não quer que nós voltemos para o mundo. Nós de lá viemos quando o Senhor nos salvou. O Senhor nos tirou do Egito. E o que acontece, irmãos, que mesmo sendo tirado do Egito, muitos dos filhos de Deus, até mesmo nós, muitas vezes, voltamos para as coisas mundanas. Voltamos para o Egito. Voltamos para as velhas maneiras de viver. Quantas vezes? Às vezes nós não voltamos totalmente, mas nosso coração volta. Somos como o povo do Egito, por exemplo, tava, né, o povo de Israel, estava lá no deserto, né, que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Verifica a sua experiência, irmão, diante do Senhor, vê se isso não é verdade que eu estou te falando. Eu digo de experiência até na minha própria. Quantas nosso coração começa a almejar as coisas do mundo?
Queremos voltar. Em vez de ouvir o Senhor, começa a olhar para trás, como a mulher de Ló olhou. Aí você começa a querer vestir como vestir no mundo. Gostar das coisas como se gostava no mundo. A dar valor para as coisas que quando no mundo nós damos valor. Aí vem a palavra do Senhor. Quer ver? Falando, olha a palavra do Senhor no versículo 17. Capítulo 42, versículo 17. Olha o que o Senhor fala para eles. Assim será com todos os homens que tiveram o propósito de entrar no Egito para morar. Para morar. Não, para morar. Dois pontos. Morrerão a espada, a fome e a peste. Olha os três últimos cavalos aí. Cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Irmãos e irmãs, quantos irmãos nós tivemos a triste experiência de testemunhar eles voltando para o mundo. E nós mesmos, se não voltamos, muitas vezes o coração quis voltar. E aí vem a espada, a fome e a peste. Versículo 22, pulo para 22. Agora, pois, saber por certo que morrereis a espada, a fome e de peste no mesmo lugar onde desejastes ir para morar, que é o Egito. Por que que o senhor faz isso? Porque o Egito é onde o senhor vai enviar, o mundo, onde o senhor vai enviar esses cavalos mesmo. Lá em Apocalipse nós estamos, irmão, no Apocalipse 6, o senhor envia os quatro cavalos para esse mundo inteiro. O senhor envia o evangelho, não ouve? Aí vai enviar os outros três para o Egito, para o mundo. Vamos voltar para Apocalipse agora, irmão. Vamos voltar para Apocalipse. Aliás, antes, deixa eu mostrar. Vamos para Apocalipse mesmo, para vocês entenderem, né? Vamos voltar lá. Apocalipse capítulo 6. Volta aí, irmão, por favor. Apocalipse 6, versículo 5. Vamos explicar mais detalhadamente agora. Então, nós explicamos para os irmãos aqui até agora, recapitulando rápido, explicamos o que significa o cavalo preto, que é a fome. Por que que a cor é preta, é a cor da fome, que é a cor de luto, quando tá com fome, está com flecha de luto. Explicamos como a sequência que o Senhor envia, por que que o Senhor aperta o cinto, por que que o Senhor aperta a porta, por que que o Senhor permite essas coisas, porque não ouve a palavra do Senhor. Tá? E aí, vamos explicar agora um detalhe, versículo por versículo. Vamos lá, versículo 5, Apocalipse 6, 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! E então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Porque é que quem é que é o terceiro ser vivente que anuncia o cavalo preto? Então, cada ser vivente tem quatro ser viventes. Cada ser vivente anuncia um cavalo. Então, o cavalo branco foi anunciado para o primeiro ser vivente, que é o leão. Já explicamos o que significa isso. O segundo cavalo, o segundo selo, o segundo cavalo é o cavalo vermelho, que é anunciado pelo o segundo ser vivente, que é o novilho ou bezerro, né? Já explicamos sobre isso também. O terceiro ah, cavalo, terceiro selo, que é o cavalo preto, que é a fome, é anunciado pelo terceiro ser vivente. Vamos explicar. Quem é o terceiro ser vivente? Quem é? Vamos ler? Vamos recapitular? Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Lê lá. Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Fala assim: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante ao novilho. O terceiro ser vivente tem o rosto como de homem. Opa, então nós descobrimos quem é o terceiro ser vivente. É o homem. Por que que é ele, o homem, que anuncia o cavalo preto, que é o cavalo da fome? Vamos entender por quê? Porque, irmãos, os animais, eles não plantam. Os animais não colhem. Quem Deus determinou plantar e colher foi para o homem. Isso é a ordem de Deus. Lembra quando houve a queda de Caim e Abel? Lá em Gênesis capítulo 3, o Senhor disse que eles agora iam plantar do suor, iam colher do suor do rosto deles. Então, o homem, ele é o responsável, não os animais, é responsável por plantar e colher. Por isso que é o homem que chama o terceiro,
o terceiro cavalo, que é a fome. Porque se o homem não plantar e comer, há fome, tá? E a fome começa primeiro caindo sobre o próprio homem. E é por causa dos erros do homem, porque o homem não ouviu ao Senhor, porque o homem não deu ouvidos ao Senhor, que vem a fome, que vem esse cavalo, tá? Então, por isso que o terceiro ser vivente é o homem que anuncia, porque ele que é o responsável por plantar e comer para que não haja fome. E é ele que traz sobre si a fome por não ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Entenderam por que, que o terceiro vidente é o homem, tá? Por que, que ele anuncia? Agora vamos entender melhor o versículo, mais detalhe agora. Vem então e eis, vem, né? Ele falou, vem, venha, começa a cavalgar, né? Começa a virar fome. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. Então vamos ter essa balança. O que, que ele tinha na mão, esse cavaleiro? Uma balança. Vocês lembram como eram as balanças de antigamente? As balanças, às vezes você só conhece as balanças modernas e você não vai entender isso. As balanças modernas é aquela que você sobe em cima da balança, né, na farmácia, ali, pra você ver o peso e tal, né? Mas aqui não está falando dessas balanças modernas. As balanças antigamente eram pêndulos assim, ó. Se você olhar no convite que eu enviei hoje para essa reunião, tem um cavaleiro preto, um cavalo preto com a balança. Olha lá, você vai ver a balança aqui antigamente era um pêndulo assim, ó, tá? Tinha um eixo no meio e um pêndulo, né? Aqui tinha um prato, aqui tinha outro prato. Aí você botava um peso aqui e ia botando peso até equilibrar os dois pesos, né? Quando vai equilibrar os dois pesos, você sabia quanto que era cada coisa, né? Então, por exemplo, eu tinha um saco de arroz aqui. Eu queria saber quanto que esse saco de arroz pesa. Botar esse saco de arroz, que aí pesava assim, né, saco de arroz, né? Aí eu vou botando um peso aqui de 1 quilo, 2 quilos, até equilibrar. Quando equilibrava, aí eu olhava quanto que pesou aqui, quantos pezinhos de quilo que eu botei aqui. Ah, eu botei 5 pezinhos de 1 quilo. Então quer dizer que esse saco de arroz que eu botei aqui tem 5 quilos, porque os pezinhos aqui tem 5, eu botei 5 pesos de 5 quilos. Então, entenderam o que era uma balança naquela época? A balança era para isso. A balança era para pesar alimentos, tá? Agora, é muito interessante que a palavra grega, isso é riquíssimo, irmãos. A palavra grega aqui, porque o Novo Testamento foi escrito em língua grega. Se você ver qual é o significado da palavra grega para balança, é a mesma palavra para jugo. É a mesma palavra, a mesma coisa, tá? Balança ou jugo é a mesma coisa. Por quê? Porque lembra do jugo que botava aqui nos cavalos? Lembra? Quando você montava um cavalo parar, um cavalo não, montava os bois parar um terreno, antigamente se arava com bois, né, com juntas de bois. Juntava os bois, fazia juntas de bois para puxar o carro de boi parar. Aí você botava dois bois na frente e para os bois ficarem equilibrados, você botava no cangote aqui dele, no pescoço dele, um jugo. O jugo era ou a cangaça, cangaia, né? Não sei como é que fala. Acho que é isso que fala, né? Se eu falei errado, você me perdoa. Era um jugo, né? Era um pedaço de pau assim, que você botava assim, aqui botava num pescoço de um boi e no outro pescoço de boi, e aí para ficar equilibrado, né? Então o jugo, ele parece muito com a balança, né? São muito semelhantes, até o princípio é semelhante, é para equilibrar. A balança vem para equilibrar os dois lados. Você coloca de um lado a balança, o outro lado tem que se equilibrar. E o jugo também é para equilibrar. Por isso que a palavra grega é a mesma palavra. Agora, o que que tem de importante nisso? O que tem de importante nisso, irmãos? É porque muitas vezes, irmãos, a fome vira um jugo na nossa vida. A escassez pode virar um jugo na nossa vida. A escassez é um jugo, é uma balança que a fome que nos prende muitas vezes. Lembra quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6 que não haja jugo desigual entre um crente e um incrédulo? Jugo é, você não coloca uma balança entre um crente e um incrédulo, eles têm que ter o mesmo peso. Aqui falou, aqui corrigiu, né? Me corrigiu, obrigado. É canga, né? Falei errado, aí você desculpe aí. Obrigado, meu irmão, irmã Esther, né? Não sei se é traduzir, vai. Canga, desculpa, tá? Falei errado. Tá certo. Então, a canga, né? Ou o jugo, né? Então, o crente e o incrédulo, em 1 Coríntios 6, eles têm que estar, você não pode botar em julgo desigual. Porque o crente e o incrédulo nunca vão estar no mesmo nível de peso espiritual, nunca. O peso espiritual de um crente é imenso, o peso espiritual de um incrédulo é nada.
O inferno não tem peso espiritual nenhum. Ele é totalmente leve, espiritualmente falando. Não tem nada de peso. Não tem nada. Então você não pode botar na mesma balança os dois, no mesmo jugo. Certo? A fome, muitas vezes, a escassez provoca jugo que pega o seu pescoço, o meu pescoço, entre as pessoas. Por causa da fome, as pessoas fazem coisas terríveis. Vira um jugo sobre o seu pescoço. Uma balança sobre o seu pescoço. E serve também para medir onde está o nosso coração. É nessa hora que vem a escassez e que o nosso coração, e o meu e o seu, e vem o cavalo preto, que vem a fome, é que vai medir, vai ser uma balança que vai nos medir para ver onde está o nosso peso diante de Deus. A quem nós amamos mesmo, a quem nós ouvimos, a quem realmente nós confiamos. Quando tá as coisas muito abundantes, nós somos muito leves, não é? Mas quando realmente vem a escassez, a fome, é que vem o jugo da balança. Vocês se recordam? O senhor falou lá em Mateus, quer ver, ó? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O senhor pegou e falou assim, ó, no versículo 14. Fala assim, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não, falando para nós somos a luz desse mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. O que eu quer dizer com isso? Você não pode pegar, nós, os crentes, somos a luz desse mundo. Nós somos essa candeia. Candeia era uma, tipo uma luminária, né? É, candeia era uma luminária antigamente, né? Que era. Eu tenho uma candeia aqui, mas eu não tive tempo de pegar com as mãos vezes, né? Era como se fosse uma. Era um vasinho de cerâmica, você botava, enchia ele de azeite, né? E tinha um pavio na ponta, você botava fogo no pavio, o pavio ia consumindo o azeite dentro da vasilhinha de cerâmica, né? Isso é uma candeia. Então, nós somos essa candeia que brilhamos nesse mundo. Nós, o Senhor colocou o seu Espírito entre nós para azeite, nós somos cheios do Espírito, e nós somos essa candeia que brilha. Para nossa luz brilhar nesse mundo, nós não podemos colocar nossa vida debaixo do alqueire. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire era um instrumento que se usava antigamente para medir a quantidade de grãos que era produzido. Espécie de uma balança, espécie de um jugo. Como o alqueire era usado para medir alimentos, por isso que ficou popularmente conhecido, o alqueire ficou conhecido como medida de terra. A sua fazenda tem quantos alqueires? Quando fala quantos alqueires, é quanto que a sua fazenda consegue produzir de alimento. Era nesse sentido. Olha, você tem esse terreno todo aqui. Esse terreno produz quantos alqueires de alimento? Quantas medidas quantos quilos de alimento? Essa terra sua ela é boa? Vamos ver se ela é boa, se ela produz quantos quilos de alqueire, quantos quilos de alimento. Então, é isso que quis dizer, tá? Ou seja, o povo de Deus, nós não podemos, irmão, pegar nossa luz e colocar debaixo da luta pela sobrevivência, pelo alqueire. Se nós ficarmos sob o alqueire, botar nossa luz debaixo do alqueire, isso quer dizer que esse alqueire, que é essa balança para medir, esse instrumento para medir alimento, a fome, vai virar um jugo sobre o nosso pescoço que vai nos impedir de brilhar. Minhas palavras, não sei se vocês entenderam o que dizer, eu vou traduzir as palavras. Muitas vezes, por causa da sobrevivência, da luta pela sobrevivência, trabalho, essas coisas, nós deixamos de brilhar pelo Senhor. O cavalo preto, o cavaleiro do cavalo preto, que é a fome, ele tinha uma balança na mão, um jugo na mão. A fome, o cavaleiro vem com essa balança e vem colocar, que é um jugo, a mesma palavra, vem colocar sobre o nosso pescoço para tentar nos escravizar. A luta pela sobrevivência, para produzir comida, botar comida no prato, para botar alimento na casa, para botar comida para sobreviver, né, para pagar as contas. O trabalho do dia a dia impede que muitos filhos de Deus brilhem
Muitas vezes, essa luta pela sobrevivência vira um jugo no nosso pescoço, uma balança no nosso pescoço. E nessa hora, o Senhor está nos medindo com a balança, está nos medindo realmente a quem nós amamos. Somos fiéis ao Senhor ou não, se amamos mais o Senhor do que a sobrevivência, que a luta pela sobrevivência. Entenderam, irmãos, o princípio? Por que que ele vinha, ele tem uma balança na mão? É nessa hora que nós somos medidos. E o Senhor permite que isso aconteça, não é? É, só que o Senhor é tão misericordioso, tão sábio. Olha tanto que é precioso isso. Deixa eu balançar na mão. Olha o versículo 6. Então, vamos botar para Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. E ouvi uma voz, e agora fala, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo. Então vamos lá, vamos entender. De quem é essa voz, então? Eu falei no começo da mensagem, essa voz não é dos seres viventes, porque essa voz veio do meio dos quatro seres viventes. Então, é de outra pessoa. Quem é que está falando agora aqui, irmão Gustavo? Essa voz é de Deus. É o próprio Deus que está falando. Olha, como é que você sabe, irmão Gustavo? Porque, se você olhar o capítulo 4 e o capítulo 5, que antecede esse capítulo 6, só tinha uma pessoa no meio dos quatro seres viventes. Quem era? Era Deus, sentado no trono. Quer ver? Vamos ler lá. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Ó, ó. Do trono. Tá falando no capítulo, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, tá falando do trono de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são sete Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e bem no meio do trono, e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Ou seja, aí, o que que tinha no meio dos quatro seres viventes? E o ser vivente estava em volta. Então, o que estava no centro dos quatro? Tá aqui, ó, os quatro seres viventes. Tem um ser vivente aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. O que estava no meio dos quatro seres viventes? O trono. Ou seja, no centro dos quatro seres viventes estava o trono. E o ser vivente em si, obviamente, estava em volta dele, do trono. Então, no capítulo 4, versículo 6, é, nos deixa bem claro que quem estava no meio dos quatro viventes é o trono. E aí, quando chega em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, fala que a voz saiu no meio dos quatro viventes. Ora, quem é que estava no meio dos quatro viventes, segundo o capítulo 4? Era o trono. E quem é que está sentado no trono para essa voz sair do trono? É Deus. O que isso quer dizer então? Quer dizer que essa voz do capítulo 6 é a voz de Deus. Em outras palavras, no meio da fome, no meio da situação negativa, de escassez, do cavalo preto, Deus está no centro de tudo isso. No meio dos quatro viventes, ele continua falando. Quando houver, meus irmãos, fome, quando houver escassez, lembre-se, o Senhor está no trono e ele fala. Ele se revela. Será que nós conseguimos ouvir a voz do Senhor no meio da escassez? Na abundância é fácil ouvir. Eu quero perguntar, irmão, nós conseguimos ouvir quando falta tudo? Quando a coisa, me perdoe a brincadeira, o trocadilho, quando a coisa está preta do cavalo preto, nós ouvimos a voz do Senhor? Será que nós conseguimos ouvir uma voz saindo no meio do trono? Será que conseguimos ver o trono no meio de tudo isso? Será que nós conseguimos perceber que o Senhor está no meio de tudo isso? Que ele continua governando, que nada escapou da sua mão soberana? Esse é o teste para nós. Isso é a balança do cavalo nos medindo. E ele é soberano, ele é tão soberano que ele manda a fome, mas ele também manda o limite da fome. Ele estabelece até quanto essa fome pode ir. Olha o que ele fala no versículo 6. E ouvi uma voz, uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo:
uma medida de trigo por um denário. Três medidas de cevada por um denário. Ou seja, ele estabelece o limite da fome. Ele fala assim: olha, eu mandei a fome, mas eu boto o limite. É só uma medida. É só três medidas. Vai ser uma medida por um denário por uma medida de trigo. Um denário por três medidas de cevada. Ele bota o limite, irmãos. É como ele falou para Jó, para Satanás sobre Jó. Falou assim: ó, é o seguinte, ó, Satanás, você pode atacar Jó, tira tudo dele que você quiser, pode deixar ele sem nada, pode deixar ele até com doenças, mas você não pode ir contra a vida dele, não pode matá-lo. Ele bota o limite. É como fala, né, o Velho Testamento, que o Senhor bota limite para o mar, ele bota areia, ele fala assim: até aqui, mar, você chega, daqui para cá é a praia, você não pode chegar mais. Ele é o soberano. No meio de tudo isso, irmãos, ele bota o limite, ele fala até quando pode ir. E mesmo a situação, ele ainda é, apesar de parecer que o Senhor parece, né, aos olhos de que não entende a palavra de Deus, que ele é cruel, terrível, tal, mas aí você vê que o Senhor é misericordioso, a grande misericórdia no final, ele pega e fala assim, além de botar medida na fome, limite, ele bota a misericórdia, ele fala no final assim, ó o final do versículo, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso é misericórdia. Ele fala assim: ó, vai ter fome, mas tem um limite. Mas vai ter a misericórdia. Não danifica o vinho, não. Não danifica o azeite, não. Por que não danificar o vinho e azeite? O vinho e azeite é o que dá prazer para o homem. O azeite é o símbolo de prazer, de formosura, e o vinho de alegria, não é? Tem outro princípio que eu vou falar para vocês, mas isso é o Senhor colocando um limite. Estou falando assim: olha, e a misericórdia dele falou assim: ó, pode ter fome, mas assim, o vinho, o azeite não pode ser tocado. Tá vendo a misericórdia? Você fala assim: ó, vai ter fome, vai, mas vai ter um limite, vai ter uma medida tal, mas eu vou botar fim quando eu quiser essa fome. E mesmo nessa fome, eu vou preservar o vinho e o azeite, para que o homem ainda tenha alegria, gozo, para que o homem ainda tenha um azeite para se beneficiar e o vinho para se alegrar. Percebe a misericórdia do Senhor? Tá vendo? Ele bota limite na fome e ainda bota misericórdia no final. Tanto que isso é maravilhoso, irmãos. A coisa pode estar preta do cavalo preto, ainda tem limite da fome e ainda tem a misericórdia do Senhor no final. Mas olha esse exemplo aqui, né? Eu vou só mostrar para os irmãos rapidamente. Vamos lá para Segunda Reis. Estou quase terminando, tá, irmão? Vamos para Segunda Reis, rapidinho. Eu acho que muitos de vocês conhecem muito bem essa história. Essa história que eu já falei muitas vezes com os irmãos, em várias mensagens, né? Essa história de Segunda Reis. É uma grande lição para nós aqui. Mas eu vou falar rapidamente aqui por causa do tempo. Segunda Reis, capítulo 7, versículo. Antes de ler o Segunda Reis, capítulo 7, eu vou contextualizar para você o que está acontecendo aqui. No capítulo 6, capítulo anterior, né? O Senhor havia colocado contra o reino de Israel, o rei de Israel, mandou os sírios contra eles, né? Porque eles obedeceram ao Senhor. Elias havia falado, eles não ouviam a palavra do Senhor. O profeta Elias falava, eles não ouviam. Perdão, Eliseu, né? O profeta Eliseu falava, eles não ouviam. Eliseu falava, eles não ouviam, que era Deus também do profeta Eliseu. Aí o Senhor então envia os inimigos sírios que eles cercam a capital do reino de Israel, que era Samaria, e faz um sítio tão grande que começa a ter uma fome terrível. Então, primeiro o Senhor manda a guerra, manda o cavalo vermelho, que é o povo de Israel. Primeiro o Senhor manda o cavalo branco, que é o Eliseu, o profeta Eliseu, que é falar a palavra do Senhor. Eles não ouviram a palavra do Senhor, aí o Senhor manda o cavalo vermelho, que é os sírios, é a guerra, que vem lá e os inimigos vêm e secam o povo de Israel, que é a guerra. Não ouviram, não ouviu? Aí o Senhor manda o cavalo preto, é a fome. Aí vem uma fome terrível. Aí, versículo 24, olha a situação da fome lá. Olha o que a fome faz. Ó, versículo 24, 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. Depois disso, juntou bem a Ade, rei da Síria. Todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande. Sitiou é o cavalo vermelho. Aí, ó, o cavalo preto. Houve grande fome. Aí vem o cavalo preto, a fome. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Olha isso, irmão. Ciclo de prata. A prata, os homens se matam pela prata, né?
Esse homem se mata, a prata vale muito dinheiro, tal, mas na época da fome, o que que vale a prata? Nada. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, na guerra, na fome, não vale mais nada toda a riqueza que você confiava. Todo orgulho vai por terra, puf, era orgulhoso, soberbo, vai tudo por terra. Quando vem, isso por isso eu permito essas coisas quando vem. Então, quando vem, vem para quebrar todo o orgulho do homem. Ah, você não tinha tanto orgulho nas suas riquezas, você não se apoiava a elas, achava que eu sou rico, abastado, não preciso de mais nada, é uma laodiceia. Ah, não é muito rico? Agora vai vir a fome, quero ver o que que vai valer toda essa riqueza sua. Pegaram 80 ciclos de prata, é muita prata, para comprar a cabeça de um jumento. Para quê? Para comer. Antigamente, quando não tinha fome, eles matavam o jumento, cortavam a cabeça e jogavam até a cabeça fora. A cabeça nem era vendida, porque ninguém come cabeça de jumento, jogava fora. Agora, aliás, nem comia o jumento, né? Nem matava o jumento, na verdade, para comer. Mas se matasse, certamente a cabeça não era comida. Mas agora, a cabeça vale demais por causa da fome. Continua, olha só. E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Cocô de pomba ficou caríssimo. Cocô de pomba virou caríssimo. O que que adianta na fome toda a sua riqueza e soberba? Aí, o Senhor havia dito, ó, quer ver? É, olha, você quer ver o luto, a situação de luto, né? Esse texto é tão triste, né? Mas eu vou ler para os irmãos. É triste demais. Ó, 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode, meu rei, meu senhor. O rei de Israel estava lá, andando pelo muro da cidade de Samaria, né? E observando a situação do povo lá embaixo, morrendo de fome, né? Aí uma mulher gritou: me ajude, né? Aí, versículo 27. Ele disse: Se o senhor não te acode, de onde te acudiria eu? Da eira do lagar. Tá falando assim: ó, de onde eu vou te acudir? Não tem nada também. Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Comeu o próprio filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Ela matou o filho dela, cozinhou o filho e deu, e comeu ela e a outra mulher. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá-te o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes ao luto, rasgou as vestes ao preto. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Estava de luto, preto. Aí, olha o que acontece. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safane, lhe ficar hoje sobre os ombros. Tá vendo? Nem assim ouviu a palavra do Senhor. Quis matar o profeta. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-a com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de teu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperarei eu do Senhor? Então disse Eliseu: Olha o que Eliseu falou. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, olha como o Senhor ele bota o limite para a fome. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que está falando aqui, Eliseu? Está falando assim: olha como vai mudar a situação. Num dia, naquele mesmo dia, estava vendendo uma cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. E cocô de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Agora, aí ele vai falando, mas amanhã, nesse mesmo horário, vai vender, na verdade, é um alqueire. O alqueire, viu o alqueire que eu falei para você lá em Mateus 5? Um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Olha como é que mudou a situação.
de extrema fome. No outro dia, Eliseu já profetizou, o Senhor falou através dele, que no outro dia haveria tanta abundância de comida, o Senhor ia acabar com a fome, ia cessar a fome, ia dar limite a tanta comida que ia voltar a pegar uma moedinha para comprar um monte de farinha. E 2 de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Olha o que ele falou, a incredulidade. Pai, Deus pode botar limite assim à fome? Deus pode fazer de um dia para o outro abrir a janela e derramar comida assim? Olha a incredulidade, né? Aí o que o profeta respondeu? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Porque ele ia ver, ele viu no outro dia, mas aí vieram o povo e passou por cima dele e ele morreu, capitão. Ele viu, mas não comeu. Deus pode, irmãos, abrir janelas do céu de um dia para o outro, mudar tudo. Ele pode, como ele mudou na história aqui. Se vocês quiserem ler a história depois, vão entender como é que Deus mudou a história deles. Ele pode, irmãos, ele bota limite à fome, tá? Ele bota limite à fome. Então, na abundância, as pessoas não medem as coisas, né? Mas na escassez tem medida. Por isso que a balança do cavalo preto tinha uma balança para medir. Isso é sinal que estava tendo escassez. Quando tem abundância, ninguém preocupa com medida. Ah, vamos comer, vamos comer. Mas quando tem fome, aí tudo é medido, né? Vamos medir certinho, certo? Aí, eu queria ler com os irmãos o Salmo 104. Vamos ler lá. Salmo 104, versículo 15. Olha o que fala o 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, eu peguei esse versículo só para mostrar para os irmãos o que significa o vinho e o azeite, que lá em Apocalipse 6, o Senhor mandou não danificar. O vinho, ele é um símbolo da alegria do homem, que no contexto espiritual no Novo Testamento, o vinho simboliza a alegria da vida do Senhor em nós. Não é? Espiritualmente falando. Paulo fala em Efésios 5, Paulo fala assim: não embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Então, o vinho espiritual é o espírito, tá? O vinho do mundo é da dissolução, mas o vinho que alegra o coração dos servos de Deus está cheio do espírito. Então, aqui fala que o vinho, o Salmo 104, versículo 15, o vinho alegra o coração do homem. O que alegra o coração do cristão, do crente? O que alegra o teu coração, irmão? O que alegra o meu coração? Se nós somos de fato pessoas que buscam o Senhor, que vivem no Espírito, que alegra o nosso coração, é estar cheio do Espírito. Está cheio do Espírito. Isso nos faz pessoas alegres, né? Enlouquecidos pelo Senhor, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo, se não me engano, capítulo 1, ele fala, enlouquecemos por Senhor, somos loucos por Deus, né? Você sai até de si, tanto está cheio do Espírito, você anda como quem sonha, né? Quando nós enchemos de Espírito, né? Imagina uma reunião da igreja, está cheia de Espírito, cantando com os irmãos, quando você ouve uma palavra cheia do Espírito, você sai cheio do vinho celestial, não é? Agora, e o azeite? O azeite que dá brilho ao rosto. O azeite também é um espírito, né? Só que o vinho é a alegria da vida de Deus em nós. Do espírito que está em nós, da vida de Deus em nós. E o azeite é o espírito também, mas que muda até o nosso rosto, que dá brilho para o nosso rosto. Ou seja, quando nós estamos cheios do vinho, que é a alegria da salvação, da vida de Deus em nós, até o nosso rosto fica, e estamos cheios do azeite, que é o espírito, até o nosso rosto muda, ele brilha. As pessoas veem, não é um brilho físico, né? Mas as pessoas veem no nosso rosto que é algo diferente. Ou seja, uma pessoa que tá cheia do vinho espiritual e do azeite espiritual, ela não tem um rosto triste. Ela tem um rosto que brilha. Ela é uma pessoa alegre. Entenderam o princípio, irmãos? Agora voltamos lá para o Apocalipse capítulo 6. Olha o versículo 6, fala assim, Apocalipse 6, 6. E ouvi uma como que voz, aqui é Deus falando, uma como que voz, Deus falando no meio dos 400 dizendo, uma medida de trigo por um denário,
né? 3 medidas de cevada por um denário. O que é o. Eu expliquei para os irmãos que eu esqueci de falar, né? Eu expliquei lá no começo para terminar. O denário era o salário de um dia de trabalho. Ou seja, o trigo aqui, você trabalha o dia inteiro por causa de um pouquinho de trigo, o dia inteiro por causa de dois pouquinhos, 3 medidas de cevada, é muito pouco, né? Porque está tendo escassez. Mas o princípio que nós temos que aplicar, agora vamos aplicar para a nossa vida espiritual. O princípio é que, irmãos, na luta pela sobrevivência diária, às vezes parece tão difícil, né? Aquela luta para sobreviver, luta para pagar as contas, ganhar um salário. Nessa situação toda de lutas, nós vivemos, né? Eu mesmo trabalho, né? Penso eu que trabalho muito, não sei. Mas aquela luta, irmãos, mesmo nessa luta diária da sobrevivência, né? Eu fico doido para chegar ao final de semana para estar com os irmãos, eu fico doido para chegar essa reunião de sábado aqui para estar com vocês, escutando a palavra do Senhor, né? É tão difícil aquela luta, parece que está de escassez, aquela luta tal. Nesse momento de luta, aí o Senhor fala assim: e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, mesmo que você esteja sofrendo, lutando ali, não perca, não danifique o seu desfrute de Cristo, a sua alegria de Cristo, que é o vinho. Não deixe de se encher do Espírito. Não deixe de estar cheio do azeite. Não deixe de brilhar o seu rosto espiritualmente. Não perca o seu desfrute. Não deixe danificar o seu desfrute. Está com dificuldade? Está com escassez? Está sob medida? É um denário por um pouquinho de farinha. É três denários, um denário por 3 medidas de cevada. Tá com limitações, cheio de limitação de problema, para cá, para lá. Mas não danifique o seu desfrute, o vinho e o azeite. Não permita, porque se você perder a alegria do azeite, do vinho, que é a alegria de estar no Senhor, o prazer de estar no Senhor, se eu perder o brilho do azeite no nosso rosto e o espírito, nós perdemos tudo. Seremos totalmente consumidos. Irmão, irmã, essa é a grande prova. Será que nas situações, dificuldades, quando há escassez, quando parece que há fome, nós ainda temos vinho e azeite? Isso mostra onde está nosso coração. Se está na situação ou se está no Senhor. Aqueles irmãos que amam o Senhor, você olha para eles assim, eles estão tão alegres. Quando eles estão em Deus, o negócio pode estar preto em volta de cavalo preto para tudo quanto é lado, eles estão cheios de vinho e azeite. É impressionante isso. Vai para a reunião, nem parece que o irmão está com dificuldade na vida. Aquele irmão ali passando com tanto, não é possível que aquele irmão tá com escassez, não é possível que esse irmão está passando dificuldade, com fome. Não é possível. O irmão continua cheio de azeite, cheio de vinho. Uau! Isso é a misericórdia do Senhor, não é? Você sabe, irmãos, que o cavalo vermelho, para terminar aqui, o cavalo vermelho ele tinha espada na mão. Nós falamos sobre isso, né? Quando o primeiro cavalo que vem agora eu termino aqui para os irmãos aplicando. O primeiro cavalo que vem é o cavalo branco. Vem a palavra do Senhor, pregação do Evangelho, certo? Logo depois que vem a palavra do Senhor na nossa vida, vem o cavalo vermelho, vem a espada. Irmão, deixa eu dizer para você que o cavalo vermelho, porque o cavaleiro tinha a espada na mão. Deixa eu dizer para você, toda vez que a palavra do Senhor entrar, que é o cavalo branco, vem o cavalo vermelho logo em seguida, que é a espada. Eu estou aplicando agora, estou aplicando, tá? Já expliquei para vocês o que quer dizer esse versículo, literalmente, que eu estou aplicando para nossa vida. Quando vem o cavalo branco, depois vem o cavalo vermelho, que é a espada. Quando vem a palavra de Deus, logo em seguida vem uma espada querendo separar o que está no nosso coração. Vem guerra. Agora estou falando do que acontece no nosso interior. Esses cavalos são exteriores, eu estou falando do nosso interior. Quando vem a palavra do Senhor, logo em seguida, irmãos, vem uma palavra penetrante de espada no nosso coração. Quando você ouve uma palavra do Senhor mesmo, irmão, você realmente ouve, vem uma guerra interior. Vem uma espada querendo separar tudo que é carne, tudo que é espírito, tudo que é alma.
pensamentos, os propósitos, como fala em Hebreus capítulo 4. Quer ver? Hebreus capítulo 4 fala assim, ó. Isso que eu estou falando agora para vocês, irmãos, é experiência, é a nossa experiência, né? Algo, não é doutrina, é experiência. É o que todo crente experimenta, né? Olha Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o cavalo branco. É viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Agora é o cavalo vermelho com a espada. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vem uma espada para causar divisão no nosso coração. O que é de Deus e o que não é de Deus. E nessa hora pode vir até fome e também escassez. Agora, fala, é, a escassez que quero dizer, irmãos, que vem a fome muitas vezes, é se quando vier a palavra no nosso coração e vier a espada logo em seguida, se nós não permitirmos que a espada, que é a palavra de Deus, separe as coisas do nosso coração, irmãos, é certo que logo em seguida vai vir fome espiritual. Olha, checa a sua experiência para você ver. Quantos cristãos estão aí passando fome espiritualmente falando, comendo capim seco e não conseguem se alimentar? Por quê? Porque não deixaram a palavra, que é o cavalo branco, vir com a sua espada, que é o cavalo vermelho, e separar o que está no coração. Se nós permitirmos o Senhor separar o que está no coração, nunca haverá fome. Mas se nós não permitirmos o Senhor separar, aí se nós não ouvirmos do primeiro cavalo, o primeiro cavalo é a palavra. Não ouviu? Vem a espada. Separação do nosso coração. Não ouviu? Vem a fome espiritual. Escassez espiritual. E se não ouvir ainda, vem a morte espiritual, que é o próximo cavalo. Cheque na sua experiência se isso não é verdade, irmão. Paulo fala, até mesmo lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim que muitos que estavam ali na ceia, que participavam da ceia do Senhor, tinham ficado fracos, doentes e morreram. Por quê? Porque não ouviram a palavra do Senhor. E ainda estavam ali comendo a ceia do Senhor, não ouvindo a palavra, e aí fica, primeiro fica com fome, depois fica doente, que depois a mortandade, depois vem a morte espiritual. Física até mesmo, né? Então, irmãos, nós devemos aprender a alimentar o nosso espírito. Se alimentarmos o nosso espírito, quem morre de fome é a carne, tá? Mas se nós não separarmos o que é espírito de alma, juntas e medulas, né, pensamento, não separarmos essas coisas, aí quem começa a passar fome é o nosso espírito. Se a espada separar, se a palavra vier e a espada separar, quem passa fome é a carne. Mas se a espada não separar, quem passa fome é o espírito. Nós precisamos alimentar é o nosso espírito, tá bom? Jesus é o Senhor, para por aqui. Amém.